todas as coisas vão combinando a ele. E automaticamente, aquilo que antes era grande vai se reduzindo a algo bem pequenininho. É exatamente aquilo que eu explico. Um pequeno se levantará e se tornará uma nação. Um pequeno se levantará e derrubará a grande e forte. Mas é aquilo que eu preciso falar, preciso enfatizar muitas das vezes. Mas como? Disposição. Entendeu? Apenas isso. Disposição. Acender, fazer, se sentar e perguntar. Estão todos satisfeitos com as escolhas de todo dia? É como se você oferecesse um grande banquete, né? Aquele seu inimigo gritando: eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida. E você se sacrificando de todas as formas. Então, hoje eu vou dar o banquete para ele. Você vai pegar o bracinho da sua xícara, vai botar aqui, inspirar, encontrar aonde é o sangramento, engatilhar. Tá. O banquete está dado. Entende? Seus problemas estão resolvidos. Então, você gerou eu para ele. Você gerou eu para ele e você vai gerar você para mim. Entendeu? A troca energética. Quando o momento se torna sublime, quando a iluminação alcançou a todos os seres. Se eu acredito nisso mais que todas as coisas, marombeiro. E esse é o fruto. Automaticamente aquilo que eu digo, desde que você tenha um dia, uma hora, um lugar e o momento exato para oferecer esse banquete a essa pessoa, né? Desde que você tenha aquilo que eu falo que é principal, disposição, para simplesmente, diante de tantos testemunhos, diante de tantos pedidos, está aqui tudo aquilo que foi pedido. Não uma patachoca, não uma galinha que fica para todos os lados, mas exatamente o seu tigre interior, o seu dragão interior, que simplesmente retribuiu, entregou tudo aquilo que estava lhe sendo exigido, com juros e com correção monetária. É esse ser que eu falo para você. Gere eu para ele, gere você para mim. Não existe trocas. Para ser sincero, do mundo onde eu vim, a situação era tão precária que nem prisioneiros eu poderia fazer. Então, com esse cálculo de não fazer prisioneiros, né, é esse mesmo cálculo que vai te levantar e você vai derrubar aquele gigante. Entende? Seres que gostam de fazer prisioneiros, gostam muito de negociar, gostam muito de barganhar, gostam muito de ameaçar, gostam muito de extorquir. Outros que não fazem prisioneiros, sempre estão preparados para a ação. Se levantar e apenas agir. Gere eu para ele, gere você para mim. Luan, nosso amigo Luan, seja bem-vindo, nosso amigo Luan, e nosso pacto de pé. Você coloca o seu capacete do seu Juggernaut e leva tudo aquilo que tem de frente. E o que nós faremos, nosso amigo sem alma? E o que nós faremos, nosso amigo Animaru? Nós simplesmente derrubaremos tudo aquilo que vier pelas suas costas. Não é verdade? Não é verdade? Os senhores têm compromisso de derrubar também de frente? Nosso amigo sem alma, ele falou que ele não faz objeção. Não tem problema se é de frente, se é de trás, se é de Deus, se é do inferno, se vem das laterais. O importante é estarmos lá a miúde, nosso amigo Luan. O importante é exatamente esse. Você não se sentir desamparado. Afinal, nós somos uma embaixada, nosso amigo Luan. Não se esqueça disso. Nós somos uma embaixada, também somos os seguranças dessa embaixada. Você cuida de um segurança? Sim. Você cuida de um segurança? Sim. Eu também posso cuidar. E também somos os cidadãos que entram e saem dessas embaixadas, nosso amigo Luan. Então, né, você não tem o que se preocupar. Apenas se lembre de pôr o seu capacete de Juggernaut e iniciar
e nós faremos todos os caminhos. Primeiro o vento varrendo e nós, ó, a chuva lavando. Luan, mestre, por que o senhor não gravou seu cardio de ontem? Ontem eu fiz aquele dia, né? Que eu chamo todos os grandes num dia só. Peitoral, costal e leg day, tudo finalizado em um só fôlego, né? O nosso cardio do dia anterior, eu fiz o vídeo, entendeu? Eu fiz o vídeo, mas os meus treinos eu tenho feito, né? Eu tenho, como é que se diz? Eu tenho, como eu explico, eu tenho reformulado novas coisas para trazer para vocês, entendeu? Então, quando eu treino sozinho, eu consigo me focar mais, eu consigo me posturar mais, né? E eu consigo também trazer um melhor rendimento, entende? Então, né, treinando sozinho, eu faço meu treino dentro de uma disciplina, dentro de uma risca, né, de 1h30, tudo com pouco tempo, pouco espaço, tudo bem compacto, tudo bem justinho. Entende? Então eu dei a minha corrida, eu corri na rua, fiz um monte de exercícios diferentes, né? Inclusive minha batata da perna tá doendo até agora, né? Porque é diferente quando eu não tô carregando, né? Quando eu não tô carregando um suporte, né, que parece uma cruz, eu não tô carregando uma lanterna na minha cara, um celular enorme, né? Então é totalmente diferente. Então eu acabei exigindo um pouco mais de mim, mas vale a pena. Nosso amigo Caminho da Dor 3. Olá, Yu, como está? Qual é o tema da live de hoje? O tema da live de hoje, nosso amigo Caminho da Dor, é: gere eu para ele, gere você para mim. Como assim, mestre? Eu não estou entendendo. Um pequeno se levantará e se tornará uma nação. Um pequeno se levantará e derrubará as grandes e fortes. Está vendo aquilo ali, fazendo um show? Parece uma pata-choca. Parece uma galinha gritando? Exatamente. Tem o tempo, o lugar, o segundo exato de ser derrubado. Tudo aquilo que cobra de você, tudo aquilo que te acusa, tudo aquilo que te sacrifica por você estar dentro de um estado de fragilidade, será tomado nesse exato momento, como se fosse um grande banquete. Entendeu? Que você simplesmente está renunciando a cada dia para entregá-lo de uma só vez, cravado, ao chão. Entendeu? Então, mas como que eu faço isso? Como se chama isso, nosso amigo palhaço? Disposição. Entendeu? Disposição. Apenas não se esqueça disso. Mestre, o que vale mais? O que se fala ou o que se emana? Em particular, as duas coisas. Um homem de palavra, nosso amigo sem alma, ele falou para mim, e eu já abaixo minha cabeça e escuto. Nosso amigo Onimaru, só de olhar a luz que ele emana, eu já abaixo a minha cabeça e eu escuto. Então sempre depende daquilo que você tem dentro de você. Sua capacidade de agarre, seu grau de confiança, entende? Existem pessoas que falam pouco, mas falam muito. Né? Como o nosso mestre Tigre diz, o nosso Onimaru, né? Muitas das pessoas da boca para fora, ela pode ser o que quiser ser. O problema é aquilo que é da boca para dentro. Entende? Então, existem esses dois caminhos importantes a se entender sobre o que se falar e o que se emanar. Geralmente, aquilo que uma pessoa verdadeiramente confiável fala, ela emana essa mesma luz. E isso é lindo, isso é sublime. Né? Você não vê o Sadhguru? Ele falando sabedoria, ele se veste como um sábio, ele age como um sábio, ele caminha como um sábio. Ele simplesmente faz aquilo que eu explico para vocês. Todas as coisas vão combinando com a própria sabedoria que ele tem dentro dele. Né? É um aspecto muito próximo daquilo que dizemos de iluminação, né? Quando as coisas, né? Aqui eu estou falando o inverso, né? Eu estou falando, aquilo me provocou uma grande aflição, uma grande angústia, uma grande dor. A partir do momento que eu determino dentro de mim a minha contagem, todas as coisas vão se combinando a ele e não se combinando a mim, entende? Então eu deixo de sofrer e é nessa hora que ele começa a ser o meu patinho assado, né? Ó, para quem não sabe, essa aqui é o resto da contagem, ó. Esse desenho aqui,
esse desenho aqui que eu mostrei para vocês ontem, né? Lembra dela dizendo, aqui não passa de cabeça para baixo, você vê um gafanhoto devorando uma família, tortura, vida ou morte, e eu tracejei um dragão para que isso não se tornasse algo sólido demais, duro, rígido demais, e não se aproximasse demasiadamente daquilo que é morte. Então digamos que eu reguei e alimentei essa terra e gerei vida àquilo que era sólido próximo da morte. E se você reparar que tem uma contagem, ó. 1, 2, 3, 4. Dessa pessoa, nosso amigo Luan, que pôs o capacete de Juggernaut dele e iniciou a contagem. E automaticamente, né, dentro da minha promessa, você vai reparar que aqui dentro dessa grande serpente dragão também tem a mesma contagem, ó. 5, 6, 7, 8. Dando exatamente a continuidade. Se você pôr o desenho de cabeça para baixo, você vai ver o grande rei macaco com o seu capacete lá, olhando por amigo Luan e falando e sorrindo junto, né? Se identificando através do olhar. Entende? Então, digamos que aqui houve o chamado, né? Aquele chamado que eu ensino para vocês. Ichi-ni-san-shi. 1, 2, 3. O 4 em japonês é um número ressignificado com morte. Ou então eu conto 1, 2, 3, caminhando para a morte. Mas aí, quando eu vejo meu amigo Luan caminhando para a morte, é nessa hora que nós terminamos o restante da contagem. Guruku, shit, hat. O hat não é mais morte, é eternidade. Então, quando ich, ni, san, shi é contado, automaticamente o Guruku, shit, o hat, ele traz a eternidade àqueles seres. Sozinho não pode ser ninguém. Unidos podem ser eternos. Entendeu? Então aqui é esse sujeito aqui e sou eu aqui, ó. Se você reparar, eu dando aquela piscadinha de sempre que estamos aqui. Estamos em ação. Entendeu? E de cabeça para baixo, você consegue simplesmente ver, ó. Olha aqui, você consegue ver o nosso amigo Rei Macaco simplesmente, ó, com uma flor entre os seus lábios, ressignificando a morte, a destruição daquele inimigo. Afix, mestre, como desapegar aquilo que te faz mal? Boa! Como desapegar daquilo que te faz mal? Primeiro de todas as coisas, quando você compreende realmente o mal que isso faz na sua vida, né? Assim como todo orgulho, a partir do momento que você compreende exatamente o mal que aquilo faz na tua vida, aquilo já começa a arruinar, já começa a desabar, aquela casa já começa a cair, aqueles alicerces já começam a ser arrancados, entendeu? O grande problema é quando nós alimentamos aquele mal dentro de nós involuntariamente. Você vê muito disso aí por aí. Eu acho que eu tenho um obsessor dentro de mim, mas ela fica falando dentro daquele obsessor disso. Mas você vê que ela está se alimentando daquela ali. É como se ela tivesse algo que ninguém tem. E aquilo que ela tem, ela está querendo, como uma ninharia, quer que saia. Mas não quer estar disposta a sair. Entende? Então esse é o mal ruim. Mas agora, quando você determina, quando você verdadeiramente compreende o mal que aquilo faz na sua vida, você se empenha em lutar. É aquilo que eu disse para você. Aquilo ali está te afligindo, está te angustiando até o momento que você determina a queda. Bota o dia, a hora, o segundo que vai acontecer, como vai acontecer e propõe todos os seus exércitos dentro daquela direção. Entende? Aí sim você percebe que as coisas começam antes. Tudo aquilo que aquele mal que você fala combina contigo, combina contigo, e você é como se você estivesse sendo nocauteado, bombardeado daquilo ali. A partir do momento que você determina, não, todas as coisas começam a combinar com aquilo ali. Então você deixa de ser alvo e o alvo começa a ser aquilo ali. E é quando as coisas vão sendo reduzidas a um único denominador. Vocês já vão reparar
Ó, eu carrego esse princípio aqui como se fosse ouro. Por quê? Esse princípio aqui se chama Hitotsu. Princípio uno, de reduzir as coisas a um único denominador, uma única coisa, um único grau de importância. É como se eu pegasse todos nós aqui e tornássemos um. É como se o bem e o mal fosse tornado em apenas um. Eu pratico muito isso e dentro da meditação também é um dos meus caminhos. Tanto que às vezes eu ensino, eu já ensinei aquela prática da mão podre e da mão higienizada, separada uma da outra, em determinado momento unindo uma outra e em determinado momento separando uma da outra. Exatamente, eu estou ensinando esse princípio de unificação. E o metaliza a forma sem forma e abre o livro dos mares. Vamos lá. Pronto. O minuete tá falando, é isso aqui, ó. Tá falando assim: as margens do oceano entretinham meu olhar. Eram os ventos minuanos que meu corpo vinha refrescar. É quando você começa a olhar aquilo que te faz mal como um alvo, como um alimento. E aqui, ó, o nome da poesia é o minuete, o minuano, né? Que vamos supor de Gonçalves Crespo. Vamos ler. Espaçoso é o salão, jarras a cada canto. Admira-se o lavor do teto de pau santo. Cadeiras de espaldar com fugas pregarias, um enorme sofá, largas tapeçarias. Você está vendo tudo combinando com aquela pessoa, tudo que está sendo lançado a ele. Antes era aquilo que era lançado a você. Estão te lançando extintor, estão te lançando sofá, estão te lançando toras de madeira. Só que tudo aquilo que você acomodou, ó, quando o seu minuano chegou, quando você direcionou ele como você agora, você vai ser o alvo. Ah, não você vai ser o alvo, sim. Entende? Aí ele fala: púrpura tapete aos olhos nos revela. Entre as garras de um tigre, uma ansiosa gazela. Entende? Aquilo que está gritando, que está falando, que faz e acontece, exatamente quando você liberta o seu tigre, quando você o segura de verdade, e ele começa: socorro, socorro, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Né? Só que existem certas coisas. Nosso mestre tigre, o que você fez? Ele falou: prefere não falar. Nosso amigo Seu Alma, você sabe o que o nosso mestre tigre fez? Não. O quê? Só fez assim, deu uma mordida. Retratos em redor, olhemos o primeiro. No toró, as mãos de Afonso armaram o cavaleiro. Era arcebispo aquele, que esta foi a safata, que frescura sensual aos lábios da escarlata. Olhos revendo aqui, sobre Itália a soma, em finos corações a loura e ondada coma. Né? Colo robusto e nu, cabeça triunfante, consta que o rei, passamos adiante. Este que por vós, que vês, morreu num africano areal, por vingança cruel do aspecto pombal, do áspero pombal, desse olhar na expressão infinda e inenarrável, desabrocha uma dor profunda e inconsolável. De fronte uma donzela, rosto meigo, aflito, num êxtase adora o pálido proscrito. O teu sonho nupcial, franzinha, morgadinha, tão cedo se defez, mísera e mesquinha. Ele está falando a partir do momento, né,
que você gera eu para ele e você gera você para mim, é como se você estivesse num sonho nupcial de algo que vai acontecer e algo que é muito importante, é uma troca de alianças. É exatamente aqui, ó, nosso casamento aqui embaixo, quando ambos vão abraçadinhos, juntinhos para a eternidade. Entende? Né? Repara os desdéns do fofo conselheiro, que sorridente aspira a flor de um jasmineiro. Em canones, doutor, no passo foi bem quisto, orna-lhe o peito a cruz e um hábito de Cristo. Esse outro, combatendo as portas de Baiona, como um bravo, alcançou a rútila dragona. A dragona aqui, né? Tá falando assim, ó. Ele simplesmente dizendo: e quem disse que só vai ele? Não, como eu prometi, né? Eu vou ignorar muita coisa para pegar um montão. Então não é só ele, não. Aí na hora que todo mundo já começa a correr, batendo nas portas, querendo sair das portas trancadas, né? Exatamente aqui, nesse momento, né? Que o nosso amigo tranca as portas, entendeu? É tudo festa, nosso amigo João Marcolino. É tudo festa, alegria, entende? Esse outro, combatendo as portas de Baiona, como um bravo, alcançou a rútila dragona. Vibra flamas do olhar, cabeça ereta e audaz, ilumina-lhe o rosto, a glória de Jeovás. Assistimos ao vê-lo as pugnas carniceiras e ouvimos o clamor das músicas guerreiras. Então é o encarniçador, quando as coisas retornam para ele, uma pessoa que simplesmente vem com um grau de força triplicado, quadruplicado, uma força que não vai perguntar por quê, já está sendo afligido, você é maluco se você se troca. É uma força que vai chegar do nada e do nada vai fazer acontecer e automaticamente vai provocar um caos completo naquele lugar. Entende? No antiquíssimo espelho, a sombra das cortinas me reflete o primor de argênteas serpentinas. Entendeu? Então é aquela festa que eu falo para vocês, né? Quando você liberta o seu dragão. Eu não vejo motivos de você olhar para trás. Afinal, você resistiu, não resistiu? E eu vou estar com você, nosso amigo Luan. Você resistiu, não resistiu? Sim. Então, exatamente, ó, nós vamos estar nos posicionando ali e o meu amigo Macaco vai estar lá te olhando o teu tempo, piscando para você, olhando o seu tempo de ação e reagindo conforme aqueles que te atacam. Sempre em sintonia com você, ó, girando a flor dele, te mostrando a flor. Entende? Então aqui é o que está sendo descrito. Ao lado um cofre encerra em amorável ninho. Antiga partitura, um velho pergaminho. Uma noite estendi a música na estante, o cravo suspirou naquele mesmo instante. Da embúrcia a palidez doentia do teclado, manso e manso evalou-se o aroma do passado. Então, isso geralmente, isso acontece muito com vocês já devem ter sentido isso. Quando você resiste, a coisa acontece e você olha para a pessoa e pergunta: você está satisfeito, Senhor? Está satisfeito com aquilo que desejou? É essa fala aqui falando, ó. Manso e manso evoluiu-se o aroma do passado. Quando você dá aqueles 3 tapinhas assim nas costas dele, falou: o Senhor está satisfeito com tudo aquilo que desejou, está satisfeito com todo esse banquete que está se abrindo diante do Senhor, e o Senhor está satisfeito com todos esses corredores de possibilidade de ventos, com todos esses dragões se manifestando diante de você. E vi descer do quadro a lânguida açafata, que ao discreto palor das lâmpadas de prata, a fíbria levantada azul do seu vestido, o rosto acerejado, o gesto comovido. Essa é aquela lágrima que eu ensino para vocês, a lágrima que não cai até acontecer. Muito utilizado por bandidos, mas querendo ou não, é algo que vem dos guerreiros.
Entende? É aquela lágrima. Você não quer que eu chore. Eu não vou chorar. Então essa lágrima que deveria ter sido escorrida, ela não escorreu. Ela foi engolida dentro de si, né? É a lágrima que o nosso amigo Murilo, ele retém. Então, aquela lágrima que sai do Murilo, quem se lembra do grito do nosso amigo Murilo? Por que ele chora essa lágrima? Essa lágrima é quando ele chora um cavalo. Quando ele gritou: se Murilo encontrar cavalo e cavaleiro, só vai retornar o cavalo. O cavalo será o mensageiro da promessa, do grito de Murilo. Então, né, essa lágrima, ela é quase uma esfera, uma história, é quase uma bíblia, é quase um pergaminho, ela é quase, energeticamente, só na energia ela já derruba todos aqueles que são frágeis. E muitas das vezes, só aqueles que verdadeiramente são guerreiros não caem com a energia dessa lágrima. Entende? Então é esse a ímbria, a levantada azul do seu vestido, o rosto acerejado, o gesto comovido. A sorrir deslizou graciosa no tapete, dançando airosamente o airoso minuete. Então essa história se chama minuete. É exatamente o momento que você deixa de receber a ação e você se torna a própria ação. Bruce Lee, ele falava muito isso. Seja como a água. Se a água ela é posta dentro de um jarro, ela toma todo o jarro. Se ela é posta dentro de um copo, ela toma todo um copo. A água, ela pode tanto bem colidir, como pode gotejar. Seja como a água. Repita a mesma poesia do mar. Agora ferrou, nosso amigo Luan. Eu já fechei o livro, como que eu vou encontrá-la agora? Agora eu não vou conseguir encontrá-la, né? Eu abri o livro na sorte. O nome dessa poesia é Minuete de Gonçalves Crespo. Minuete de Gonçalves Crespo. Agora eu não vou conseguir encontrar, muito difícil. Esse livro aqui, querendo ou não, ele tem 300 páginas, né? Para encontrar na sorte, não é fácil. Luan, obrigado pela carinha de emoji, nosso amigo Luan. Mestre, o que significa o escorpião aí? O escorpião, né, é um dos lemas do Zica Pedro do Marrocos. Tá falando assim: eu não vou te enganar não, né? Você me fez chorar. Como você me fez chorar, você vai precisar de 4 olhos nas suas costas. É por isso que eu tenho 4 olhos aqui nas minhas costas, repararam? Entendeu? Então, essa aqui é o colarzinho do Zica Pedro, entendeu? Do Zica Pedro, né? É o colarzinho dele, né? Que eu cuido com muito cuidado. Mestre, como definir o maxilar, mestre? Uma das formas de definir bem é utilizar o efeito do aplicativo, né? Outra forma, geralmente, é a dieta, né? Quando você faz dieta, né? Essa região aqui do maxilar, essas gordurinhas, elas acabam secando bem rápido, entendeu? Né? E o exercício físico, querendo ou não, quando você faz exercício físico, você trabalha também toda essa região, né? Os hindus, eles praticam muito isso na yoga, né? Não é só fazer exercício físico para os músculos, né? Mas para os olhos, né? Para as suas pupilas, para as suas, como é que se fala? Pálpebras, sua bochecha. Entende? Você fazer isso, você está exercitando pontos que muitas vezes você nunca exercitou. Então, dentro da yoga, né, os hindus, eles praticam muito isso. Obrigado, nosso amigo Teus. Obrigado pelas rosas. Obrigado pela rosa. Sempre lembrando, pessoal, uma rosa, em hipótese alguma, deve vir sozinha. Uma rosa, primavera de flores. Uma rosa, primavera de flores. O que acontece quando eu acendo o karma e eu não cuido daquele karma? Então vamos entender. Ó, eu acendi o karma. Uma rosa.
E a primavera de flores? A primavera de flores se reverte sobre mim, vem pra cima de mim. Entendeu? Agora, acendi o karma, mandei a primavera de flores, o karma não se acende dentro de mim. Entende? Então, é esse aspecto para você. Uma rosa, se eu acendi a rosa e recolhi, a primavera de flores vem para mim. Se eu tirei a mosquinha que estava no nariz do tigre dormindo, pei, o tigre acordou, o que eu devo fazer? Primavera de flores. Mas quando eu não faço isso, o karma acaba se revertendo para mim. Entendeu? É ensino de arte marcial, é ensino esportivo, é ensino de perseverança. Entende? Então, um rosa, se você acende a rosa, você tem dentro do seu tempo, espaço de tempo, a primavera de flores vem contra você. Se você abre um rosa e você manda a sua primavera de flores, o karma, o universo permanece em equilíbrio. Pessoal, a rolagem estava travada, né? Então eu vou dar aqui, lembra que eu falo para vocês, não se pode saltar um grande abismo dando 2 saltinhos pequenos, né? Então eu vou dar um grande pulo, então peço para vocês encarecidamente para repetirem suas perguntas, por favor. Vamos lá, nosso amigo espartano Bermito, vamos lá. Mestre, criei um canal no YouTube com os meus amigos, posso passar um pouco dos seus ensinamentos como discípulo, o canal se chama Ethos. Gratidão, nosso amigo, pode não, né? A honra é sempre minha, a honra é toda minha, nosso amigo espartano Bermito, né? Pode passar do jeito que você quiser, pode até falar mal de mim também, que não tem problema nenhum. Mesmo porque você é um espartano bonito, eu falo pra você, né? Mestre, você pratica yoga, mestre? Quando era criança, com 14 anos, quando entrei na musculação, eu fui a uma aula de yoga, né, com uma senhora. Inclusive essa senhora, ano passado eu encontrei ela dentro do ônibus, você acredita? 30 anos atrás, e a senhora continua intacta. Então quando eu olho essas coisas, eu começo a entender o testemunho da yoga, testemunho desses seres, né, que querendo ou não, mantém o espírito intacto. Não só espírito, mas como físico, né? Ela muito provavelmente ela nem deve adivinhar que era eu, aquela criança que ela estava massageando as costas, ela falando, suas costas é tão flexível, né? Eu falei, sim, aquilo que eu mais faço é desenvolver flexibilidade por causa do Van Damme, né? E era uma senhora, né? E hoje em dia, muito provavelmente naquela época, eu tinha 14, isso já vai para lá de 30 anos atrás. Muito provavelmente ela tinha seus 27, 28 anos, né? E eu encontrei ela dentro do ônibus, eu fiquei com vontade de cumprimentá-la, né? Mas como eu tava vindo do trabalho, eu venho do trabalho, eu pareço uma aberração, né? Com capacete na cabeça, roupa toda meio assim. Aí eu falei, melhor não, né? Mas eu fiquei olhando, não mudou nada. Entendeu? Do jeito que estava lá, ela permaneceu. Eu até sei onde ela treina, né? Então eu fiz aquela aula, mas esse tipo de filosofia sempre me agradou muito. Próprio Rickson Gracie, a Kim, primeira esposa do Rickson Gracie, era professora de yoga, e o Rickson Gracie sempre falou muito bem, pregou muito bem sobre yoga, né? Inclusive ele tem vídeos que eu já postei nas minhas redes sociais, trabalhando a respiração, aquele vácuo que hoje em dia é muito divulgado, né, para afinar a cintura, melhorar. O Rickson Gracie já faz isso, trabalhando aqui o vácuo da barriga, né, fazendo aquele, né? E eu entendo aquilo que ele faz. Quando ele faz esse processo de respiração, de aceleração, ele enerva a pressão diante aquilo ali. É como se ele estivesse adestrando o animalzinho interior dele para as situações. Entende? Não eu receber a ação, levar 10 minutos para entender, para reagir. Então você percebe que o Rickson Gracie fazendo aquilo ali, muito provavelmente ele está se lembrando da forma de tensão, de dificuldade, está acelerando as respirações e mentalmente reagindo, mentalmente agindo. Então a yoga, querendo ou não, e muitas pessoas dizem que o jiu-jitsu, ele veio lá da Índia antes de ter ido para o Japão. O Rickson Gracie é um dos poucos. Tem um senhor que ele trouxe a yoga para lutador.
ele se chama Orlando Kane, né? Então ele treinou a grande maioria desses lutadores de Ultimate Fight, esses lutadores famosos. E dentro do podcast dele, que é um podcast bem longo, são 1 ou 2 podcasts de 2 horas cada um, eu fui treinar e deixei ele falando. Cara, ele sublime. Tudo aquilo que ele diz é exatamente aquilo que eu pratico, sem exatamente nunca ter feito, só ter feito uma vez uma aula de yoga na minha vida. Tudo que ele fala sobre manipulação de respiração, sobre posicionamento de tranquilidades emocionais, tudo que ele fala é o que eu praticava diariamente dentro dos meus treinos, entende? Então você acaba percebendo que a yoga, ela não é só algo que te traz paz, flexibilidade, filosofia, mas também ela sabe trabalhar esse seu guerreiro interior como ninguém, né? Muitas das vezes através disso aqui, através do seu empenho, né? A própria respiração que eu explico para você, ó, eu tô aqui, então, tomei um tapa, até reagir, até me levantar, até coisar. A primavera já chegou o inverno, o verão e o outono. Agora, tomei um tapa através da própria manipulação respiratória. Reação, respiração, 0 a 100 em 1 segundo. Como que se alcança isso? Lutando você consegue isso. Mas será que eu vou fazer isso todo dia lutando? Não. Meditando, né? Provocando a respiração. Os animais fazem. Por que os animais rosnam? Eles latem? Para que será? Será que não é uma incitação interior? Não é um alongamento interior? Claro que sim. Né? Por isso que eu falo para vocês, às vezes quando você só fica em um rosa e não entrega a primavera de flores, muitos golpes ficam trancados. Existem golpes que, querendo ou não, você precisa dar 1, 2, 3, para só assim você sentir o fôlego e entra com vontade, com desejo. Entende? Né? Eu estava treinando isso ontem e eu acabei percebendo, né, que eu estava meio defasado, né, que eu mandava 1, 2, 3, 3 e automaticamente quando o melhor momento da situação vinha, né, quando o espírito vinha de entrar com todo o corpo engatado, encaixado, eu parava muito antes, entende? Então a respiração, ela te dá esse entendimento. Obrigado, nosso amigo Manuel, pelo headphone. Obrigado pelo headphone, nosso amigo Manuel. Gratidão. Então vocês conseguem entender o efeito da yoga, da meditação na arte marcial? Eu costumo muito ensinar que a meditação, muito provavelmente, ela foi inventada primeiro para os guerreiros do que para os monges. Por quê? Um médico, um guerreiro que vai para a guerra, né? Muitas das vezes tem que lutar indomavelmente. O que ele precisa? Calma, serenidade para ação, né? Isso que diferencia o bom guerreiro do mau guerreiro, né? E isso que está descrito no livro dos juízes, né? Dos soldados de Gideão, né? Lembra dos soldados de Gideão? Como era muita gente, e Deus falou assim: olha, não leva isso tudo não, que isso aí só vai atrapalhar. Aí o que Deus falou? Ó, leva eles pro rio, automaticamente. Aqueles que saírem correndo para beber água, né? Que nem o cão correndo e sair lambendo as águas, esse você descarta. São aqueles muito emocionais, tudo leva na coisa, aquilo que vai arrumar problema, é aquele cachorro que arruma problema com todos os outros cachorros que tá junto e as coisas não andam para frente. Aí Deus falou: aqueles que chegarem lá, se ajoelharem para pegar a água, descarta também. Esses é aqueles que acham que tudo é milagre, né? Acham que tudo vai se resolver na base do milagre, na base da fé, né? Então, como é uma guerra, não é momento de esperar um milagre, é na hora de buscar o milagre, né? Então agora, todo aquele que simplesmente chegando lá, trouxer a água até a boca, entendeu? Trouxer a água até a boca, é aquele que está em ação, está olhando, né? Está analisando, está cobrindo o outro rapaz que está bebendo água, esse você leva. Entende? É como se fosse uma lei
uma lei de exército mesmo, a respeitar um espaço do outro, um cuidando do outro, e assim as coisas alcançam o efeito desejado. Então é esse aspecto, esse entendimento que a meditação traz, né? Ele desperta aquele lado emocional, ele destrói também aquele lado beato, aquele lado idólatra, que muitas das vezes acaba enganando você ou pondo a vida de outras pessoas em risco, e desperta em você aquele lado racional, mas aquele racional dentro de um trilho, dentro de um bom entendimento. Mestre Utaka, como lidar com o vazio interior? Como eu digo para vocês, o vazio interior que vocês retratam, na realidade não é o vazio. É tristeza, é desânimo, é fragilidade que dá essa sensação que parece um vazio. Eu vou ensinar vocês o que é um vazio. Eu até ensinaria, né? Se eu soubesse aonde está a lâmina da nossa princesa libanesa Maharani Joyce oficial. Estava separada aqui. Pronto. Ó, sinta o doce aroma da nossa rosa de sangue. Inspire. Encheu seus pulmões. Encontrou exatamente aonde é o sangramento. Agora você vai engatilhar todas as suas forças dentro de você, focado aonde é o sangramento. Encontrou o que é um vazio? Vazio é isso. Vazio é algo que você engatilha dentro de você e tem uma necessidade, é um abismo, né? É um buraco negro pedindo expansão e ser preenchido. Esse é o verdadeiro vazio. Entendeu? Então, quando eu falo sobre vazio, né? Por que eu não gosto de que vocês tratem isso como vazio? Porque senão vocês acabam tratando qualquer coisa como vazio. E esse vazio, esse buraco negro, essa coisa maravilhosa que se abre, esse abismo que se abre dentro de você, acaba sendo negativado, acaba se tornando negativo. Aquilo que simplesmente seus exércitos se direcionariam e tudo junto preencheria aquele espaço, você acaba negativando, tornando aquela ação, aquele ato negativo, né? Mas agora, como preencher esse vazio que eu falo para você? É desânimo, é tristeza, é fragilidade, né? É debilidade, né? Como que eu preencho aquilo ali? Mente vazia, oficina de Satanás. Primeiro de todas as coisas, de boas intenções, o inferno está cheio. Ação. Quem não se movimenta não sente as correntes que te prendem. Então eu preciso me movimentar. Tá vendo isso que você diz que é vazio, que eu falo que não é? É uma corrente que está te prendendo. Arrebentou aquela corrente e entendeu o que está provocando aquele vazio. Às vezes é a falta de disposição, a falta de resistência. É algo que está minando as minhas energias, uma ansiedade. Mas se eu deixar o braço preso aqui, ó, Onimaru, se eu deixar meu braço preso aqui, o que você faz? Ele fala, eu vou puxar braço, corpo, cabeça, ombro, membros, perna, pé e vou engolir tudo. Pum. Então não deixa automaticamente falar, sem alma, se eu deixar meu braço preso aqui, o que tu vai fazer? Ele falou assim, ele vai liberar o braço, vai correr para a perna. Quando eu for proteger a perna, ele vai correr para o pescoço. Entende? Então não deixa eles segurarem. Entende? Então a ação para fugir do vazio é não deixar ser agarrado por... Não, eu estou falando vazio. De fugir disso que vocês sentem, desse desânimo, dessa fragilidade, é não se trancar a ela, não se ceder, não baixar as suas guardas para ela. Viu o que o Onimaru falou? Só, se eu pegar o braço, eu vou engolir cabeça, corpo e membros.
O sem alma não, sem alma. Se eu pegar o braço, você tirar, eu vou pra perna. Se você tirar a perna, eu vou pro pescoço. Entende? Então, enquanto você tá deixando ali, eles estão brincando com você. Estão brincando com o teu corpo como se fosse o Zicapeta que fala, eu só sou um neném, tio. Como se fosse um neném. Nossa amiga Ryan Gosling, como sumir do mapa? Bom, muitas das vezes você não pode subir no mapa, mas você pode desenvolver esse desejo dentro de você, de ignorar as coisas, não se importar com as coisas, apenas não se importe. Ah, mas como que eu vou desenvolver esse não me importar? Desenvolvendo, despertando o seu leão. Despertando o seu psicopata artificial dentro de você, e você começa a ignorar e automaticamente você não se troca. Você some do mapa, né? O grande problema é tudo que você olhar, você travar um mapa interior dentro de você. Entende? Apenas aprenda a ignorar, apenas aprenda, né, a se desapegar, a não ficar com o braço ali, ó. Vamos deixar o braço aqui, o que ele vai fazer, ó? Ele falou, eu vou mastigar tudo, vou mastigando e vou botando pra dentro, vou mastigando, vai pelo braço, daqui a pouco ombro, cabeça, barriga, coxa, pé, tornozelo, a rota. O sem alma, mesma coisa. Sem alma, vai pegar pelo braço, eu vou puxar, ele vai para a perna, ele vai puxar, ele vai para o meu pescoço. Entende? Então, a ideia é não oferecer, né? É ignorar, não oferecer negociação, né? Não tente negociar aquilo que é inegociável. Vamos tomar um golinho d'água, senhores. Deixa eu pegar um golinho. Lembra daquilo que eu falo para vocês? Parece algo pesado, né? Mas não é pesado. Existem pescoços apenas à espera de uma espada, cabeças à espera de uma bala, crânios à espera da queda de um machado. E existe apenas gargantas, meus amigos, à espera de um bom e fresco golinho d'água. Mas, mestre, por que você manipulou tantos extremos, tantas coisas pesarosas, né, a um bom gole d'água? Para exatamente valorizá-lo. Por quê? Enquanto muitas pessoas estão esperando uma espada no pescoço, uma bala na cabeça, um crânio no machado, a falta d'água é aquilo que está te matando. A falta d'água é aquilo que está te devorando. A água, querendo ou não, é o líquido da vida. Nosso corpo, ele é feito basicamente de 75% d'água. Nosso planeta, então qual é o valor que isso aqui tem? E muitas das vezes você anda desprezando isso. Sábios são aqueles pastores que a cada oração faz aquela grande congregação de velhinhos beber um golezinho d'água. Por quê? Ah, mestre, aquelas velhinhas, elas bebem aquele copo d'água e diz que recebeu um milagre. Muitas das vezes, aquele copo d'água que aquela velhinha bebe é o único gole d'água que aquela pessoa bebe naquele dia. Então você consegue ver o efeito do milagre sendo desintegrada, aquela água sendo desintegrada, diretamente absorvida pelo teu corpo? Ah, mestre, então isso é charlatanismo. Não é charlatanismo, não. É inteligência, é a ciência se aliando. Então, se aquela velhinha faz 3 orações, 3 copinhos d'água de 300 ml, ela já bebe quase 1 litro. Automaticamente, né, é uma forma de dizer, eu me importo com você. Porque a água, ela elimina dores. A água, ela lubrifica as suas funções. A água, ela trabalha o seu intestino, ela trabalha o seu estômago, ela trabalha todas as coisas. Então, né, enquanto essas pessoas estão esperando uma espada no pescoço, uma bala na cabeça, né, um machado no crânio, está morrendo única e exclusivamente pela falta d'água. É aquelas pessoas que vivem à espera do milagre, 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 e o milagre já está diante delas. Por que alguém seria louco por pensar ou viver de forma diferente ou oposta à minha forma?
caminhos, nosso amigo João Marcolino. Só que alguns desses caminhos, algumas pessoas se tornam radicais. Então, se você não faz aquilo que eu faço, eu vou tratar você como um louco, né? Essa é uma verdade. Agora, se eu olho, eu respeito os caminhos, se eu respeito os princípios, se eu analiso a raiz, se eu analiso o berço, se eu analiso a ancestralidade, muito provavelmente eu não te chamaria de louco. Quando você vê uma tribo selvagem, você olha e fala, são selvagens, são seres bárbaros. Mas aí você analisa a história, o histórico de todas as coisas, não tem como. Se eu tivesse nascido ali, eu tivesse tido aquele mesmo costume, eu seria igualzinho também. Então, né, louco é uma das formas, né, que aquelas pessoas mais, digamos assim, orgulhosas e abraçadas ao seu ego descrevem aqueles que não fazem exatamente as coisas do jeito que eles querem. A nossa política, você não vai longe, nosso amigo João Marcolino. Olhe para a nossa política de esquerda e direita. Como é que eles se atacam? É exatamente por isso que quando vocês me perguntaram sobre política, a Bíblia se abriu no livro de Ageu. Falou exatamente por causa disso aí, que quando um faz, o outro assopra. Porque vocês não elevam as coisas ao peso de Deus, à vontade de Deus. Não elevando a vontade de Deus, né, as coisas ficam com você através da lei dos homens, através da velha e antiga lei da Torre de Babel. Vai construindo, através da sua vontade humana, até o momento que gera uma grande confusão. Ninguém sabe para onde vai. Não é verdade? Caminho da dor. E qual é melhor? Arroz com feijão? E como canalizar os chakras positivamente nas atividades? Qual é o melhor? Arroz com feijão? Bom, eu não entendi essa forma que você falou. O arroz com feijão, você tá tentando descrever a basicidade, né? Aquilo que é básico. Café com leite, arroz com feijão, aquele princípio que eu explico para vocês, né? Aquilo que é básico, né? E como canalizar os chakras positivamente nas atividades? Exatamente isso. Ontem mesmo, né? Anteontem mesmo, né? Quando eu fiz o meu cardio, então eu fiz um cardio muito intensos, né? Com cabeçadas, com saltos, cotoveladas, né? Com essa ação que eu expliquei para vocês. Muitas das vezes, quando você manda uma rosa só, você acaba perdendo todo o seu impulso interior, né? O seu aquecimento, as suas engrenagens. Então você manda um rosa, aí aquele movimento que parece que nasce do espírito do dragão, entendeu? Que aparece muito em videogame, entende? Então você acaba entendendo. Então, dentro do meu treino de cardio, como eu fiz a descompressão do todo? Eu simplesmente, quando chegou aqueles meus 10 minutinhos de descomprimir essas energias, porque é uma energia pesada, consegue entender? Então, quando eu tô nesse nesse momento que eu faço esse movimento aqui, é como se eu estivesse levantando um poste do meu ombro e jogando aquele poste de cima de uma ponte. Então, é uma energia literalmente pesada. E a minha mente trata aquilo ali, porque eu tô acostumado a jogar esse movimento, o meu saco de pancada de 120 quilos, fazer esse movimento. Então, mesmo mentalmente fazendo, a minha mente recebe aquela ação como se eu estivesse utilizando o saco de pancada. Entendeu? Então, como positivar os meus chakras na atividade? Basicidade. Então, como que eu terminei aquilo ali, né? Os meus nervos, o meu estado de nervo, né? De uma certa forma, exaltado por causa do treino que eu mesmo puxei. Né? Como eu estava com o corpo leve, eu não estava carregando celular, né? Eu não estava cheio de coisa, eu mesmo, né, puxei um treino mais pesado. Mas eu senti aquela carga dentro de mim. Então, o que eu fiz? Yan Shodan. O kata básico, o primeiro de todos. Como se eu tivesse olhado, eu falei, o que aspecto eu faço? Né, eu estava treinando, antes disso eu tinha treinado o Tinto-O, que é aquele kata que eu falo para vocês do assaltante, né, que foi preso e ele foi... A negociação foi, você ensina aquilo que você fez e eu te liberto, para tu ver quanta besteira aquele assaltante fez, né? Então eu estava treinando esse kata também dentro desse meio.
Aí eu falei, isso gerou uma energia. Como que eu vou canalizar essa energia, se não voltando todas as coisas e pondo a minha faixa branca? Aí pegando a minha faixa branca, botei na cintura e fiz a descompressão. Fiz a descompressão apenas fazendo, né, o Ryan Shodan. Quando eu faço o Ryan Shodan, eu vejo o meu amigo Luan, né, com a faixinha dele branca, fazendo as coisazinhas dele, se esforçando, tentando entender. Então eu restituo o meu lado inocente. Então tudo aquilo que eu fiz, aqueles pesos de 120 quilos que eu levantei, joguei de cima da ponte, né, aqueles golpes com cabeçada, com mordida, né, com espada, com etc, etc e tal, eu preciso organizar aquela energia e positivar o meu chakra. Eu não vou levar aquela energia para minha casa. Então o que eu faço? O Ryan Shodan. Então quando eu faço o Ryan Shodan, eu me lembro, eu volto lá atrás, eu lembro do meu exame de faixa, eu aprendendo, o professor segurando na minha mão, dizendo, ó, essa mão tá trêmula, parece o Pluto, ó, parece que tu bate, ó, parece um bambu se movimentando, né? Então quando você vai fazendo esses movimentos, você vai se lembrando dos seus ancestrais te corrigindo e automaticamente é retomada o seu aspecto inocente. Entendeu? Você vai ver muitos professores de karatê e até mesmo de jiu-jitsu que após ter chegado à faixa vermelha e branca ou aspecto mestre, geralmente eles ensinam com a faixa branca, né? Hélio Gracie fazia isso, professor Vinícius Antoni também eu vejo ele fazendo às vezes isso, utilizando a faixa branca. Entende por quê? Cada um entende de uma forma, né? Às vezes, olhando para a branca, eu lembro que eu sou um discípulo também e eu tenho obrigação de ensinar, eu tenho obrigação de passar assim como me foi passado. Entende? Então, para positivar seu chakra, você conseguiu entender? Né? Existe aquele lado muito pesado e aquele lado que você trata com leveza, que você trata com cuidado, que você trata com carinho. É como se fosse o sonho de uma criança, né? Como se fosse o sonho de uma criança te oferecendo algo e que você precisa tratar pisando em ovos. Nessa hora você positiva aquilo que você tem de ruim. O bem e o mal, exatamente. Entende? Então quando você faz karatê, quando você faz kung fu, até mesmo esportes que não trabalha katas, katis, né, taolus, né, como jiu-jitsu, judô, mas você tem esse aspecto também de faixas que pode ser utilizado, né, para você se recordar um pouco de um kata, querendo ou não. Você é faixa branca, você é um kata. Você é faixa azul, você é um kata. Você é faixa roxa, você é um kata. Tanto que os jiu-jiteiros, eles sabem o kata de cada faixa. Tá falando faixa branca, o único kata é ficar calado e ficar recolhendo tudo aquilo que pode cair, tudo aquilo. O faixa azul não, já é aquele que já respira um pouco e já pode até ir de chinelo pro dojo. O faixa roxa já é aquele, né, que é o grande penitenciador, né, o grande agente aquele agente que pune, né, todo o redor, sempre olhando. Falei, eu sei pra caraca, eu sou um cara bom mesmo, daqui é só pra faixa preta. E o faixa marrom, né, que é aquele marcador duro do faixa preta. Fala, venceu um faixa preta, eu vou ficar com a marrom mesmo. Entende? Então são katas. Entende? São katas que existem ali, só que não são treinadas, né, na forma que é treinado no karatê. E isso, querendo ou não, te ajuda retornando aquele aspecto de humildade da fase inicial. Aquela fase que você começou, né? Em japonês se fala Haba Hiroi, abrir, né, as suas abas. O karatê, ele é totalmente contrário a isso. A pessoa, né, começar a ir se expandindo, né, e abrir as abas. Entendeu? Mas dentro do jiu-jitsu esse aspecto ele existe, né? Dentro do faixa azul, quando ele começa a abrir, né, ocupar um pouquinho mais de espaço. O faixa roxa, que muitas vezes se sente o dono da academia. O faixa marrom, que o problema dele é o faixa preta ali, não importa os outros caras. O problema dele, venceu o faixa preta, a minha faixa preta também tá garantida. Entende? Então existem esses katas mentais que existem dentro de cada arte marcial também.
Então você viu como que eu positivo o meu chakra? Né? Às vezes eu posso estar, pô, tô olhando aquele rapazinho ali, mas cara, que molequinho chato, cara, me agoniza. Mas aí se eu for lá com aquela autoridade que eu carrego, eu vou ficar negativo. Mas aí eu preciso descer a escadaria toda, retornar ao meu aspecto de branca ou azul, para ir lá conversar com ele e entender, por que você é assim? Aí você entende, o moleque tá passando um sufoco dentro da sala de aula, todo mundo faz chacota com ele, que não sei o quê, e é por isso que dentro da academia ele tá dando um monte de arrancão em cima dos outros, fazendo um monte de coisa. Por quê? Né? Ele tá dentro do treino, é o momento que ele está descarregando as ansiedades dele, como que ele vai reagir lá fora. Às vezes está passando dificuldade em família, essas coisas todas, e a gente acaba não compreendendo, só fica olhando, pois o moleque vai machucar alguém, mas a gente não entende. Aí quando você chega lá, você vai conversando, você vai compreendendo, é o momento que você acaba passando, né, o seu entendimento. Tá falando, ó, eu não vou te enganar não, você tá fazendo muita força em cima disso aí, você vai machucar alguém aí, ó, assim, assim, assado, é mais fácil fazer assim, ó, vai treinando, vai tornando, né, as coisas fáceis para você. Isso que estão fazendo com você do lado de fora, que está gerando essa raiva, isso você está se fazendo o reflexo, espelho daquilo ali aqui dentro. Então, como é que você deve fazer? Você precisa lutar contra aquilo ali. Quando você luta contra aquilo ali, é quando a energia se positiva aqui. Aí você tá vendo, ó, um monte de gente não tá gostando de você aqui. A partir do momento que você positiva, tu vai fazer uma turminha aqui, um monte de gente gosta de você, automaticamente seus problemas estão solucionados. Entende? Nosso amigo Mael Cavalcante, mestre, pegue uma carta para mim, por favor, mestre, pegue uma carta. Vamos lá, nosso amigo Mael. Vamos lá. Ó, deu uma piscadinha, a carta bateu bem aqui no meu óculos, ó. Conforme, ó, esse olhinho piscando para você, né? Ó, você vai perceber que aqui é um olhinho piscando e aquele laço de fita, né, de luto, de funeral, né? Vamos lá. Coisa linda. É Deus falando com a gente. Olha a carta que saiu. E o que olha onde ele escolheu, ó. Lembra que eu falei para vocês, eu falo, sempre grito que o 8, o que é o 8, Senhor? É morte? Não. 8 é imortalidade, é vida eterna. E olha a carta que saiu aqui, em cima, caiu exatamente em cima do 8. Vamos ver, ó. Para vocês não verem que eu estou mentindo. Pois eis que esta é minha glória. Esta é minha obra. Minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Entende? Então, isso aqui é mais que um degrau grego de aleluia, né? Que a carta caiu exatamente em cima do 8, que é representado aqui. O pilar, né? Lembra que eu falei a contagem? É 1, 2, 3, 4. O 4, né? Na numerologia japonesa, ele se identifica como morte. Então, como a primeira parede, o seu Juggernaut, né, ele abraçou a morte, automaticamente ele precisa ser enterrado com os discípulos dele. Então, é quando ele grita 1, 2, 3, 4, automaticamente os discípulos, né, os seus dragões contam 5, 6, 7, eternidade. Entende? Isso aí era muito utilizado no Egito antigo. Quando um grande faraó era enterrado, ele era enterrado com quase toda a criadagem dele. Então você tinha que rezar para o faraó não morrer, caso contrário você é enterrado junto com ele, vivo ou não. Né? Então aqui, né, esse representando a eternidade que caiu aqui. Isso aqui já é um degrau grego de aleluia grande. Agora vamos ver o caminho que se traçou. Ó, inclusive aqui temos também o hospital móvel, aquilo que eu falo para vocês que vai fazer parte do caminho, ó. Então vamos ver as cartas que se traçaram, né, por detrás da imortalidade. Examinai estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis,
E as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. Lembra da promessa que eu falo para você, nosso amigo Luan? Eu falei, você vai pôr seu capacete de Juggernaut e automaticamente, né, os nossos guerreiros guardarão as suas costas. O que eu, Senhor, disse, está dito e eu não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será inteiramente cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz dos meus discípulos, dos meus servos, é a mesma coisa. Então você vê a beleza que estamos vendo Deus aqui diante de nós. Lembra que eu falei? A primeira contagem do homem, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, morte. E a segunda contagem, né? É como se fosse a muralha da China. A muralha da China foi algo assim. Quando acontecia um ataque em uma aldeia, eles incendiavam e automaticamente eles iam uma sucessiva a outra, né? Acendendo as tochas e assim todo o império, né, ficava de prontidão. Agora, hospital móvel. Por que essa carta eu chamo de hospital móvel? Porque foi essa carta que me trouxe, querendo ou não, amparo dentro das minhas dificuldades emocionais e físicas, e até mesmo espirituais. Mas como assim? Essa carta ela caiu em cima da mesa do médico. O médico ele queria passar remédios para mim, aí eu simplesmente ouvi a voz do Espírito Santo. Eu falei, será que você pode parar um momentinho só? Eu posso deixar minha carta falar aqui? Ela falou, doido não se contraria, né? Aí eu bati na carta, a carta caiu em cima da mesa. Aí eu li e eu expliquei e o médico falou, ué, se ele estiver disposto a fazer isso, esse é o meu sonho da minha vida, que todas as pessoas fizessem isso. Isso ia acabar com as filas, né, nos prontos de socorro, né, no SUS. Isso ia facilitar a minha vida, né, porque as pessoas deixariam de viver de paliativo. As pessoas vivem de paliativo, quando acontece alguma coisa, exige uma cura do médico. Então, olha essa carta aqui que eu vou ler para vocês. Vede que vos ameis uns aos outros, cessai de ser cobiçosos, aprendei a repartir uns com os outros, como requer o Evangelho. Está falando assim, ao invés de ficar regando a grama do vizinho, por que não regar a sua própria grama? Porque ao invés de ficar desejando matéria, não cuidar do seu corpo, do seu físico, da sua mente, assim a matéria já é acrescentada, né? Não é viver para comer, é comer para se estar vivo, aquilo que eu ensino o tempo todo, mas as pessoas entram por um ouvido e saem pelo outro. Cessai de ser ociosos, cessai de ser impuros, cessai de achar faltas uns nos outros, cessai de dormir mais do que é necessário, recolhei-vos cedo para que não vos canseis, levantai-vos cedo para que sua mente e vosso corpo sejam fortalecidos. Que coisa linda! Está falando, é ficar dentro do sofá o dia inteiro vendo TV, isso te faz mal, né? Desenvolvendo uma falsa expectativa de vida, aquilo que você está vendo na internet, aquilo que está tirando o seu senso imaginário, está simplesmente aleijando a sua mente, isso que precisa ser arrancado de dentro de vocês. Né? Dormir cedo, acordar cedo, para mente, corpo e espírito se revigorar, mas isso não era feito, entende? Eu comecei a praticar isso, as coisas melhoraram muito. Aquilo que eu falei para você, eu tô com insônia, eu não vou ficar revirando com insônia, eu vou fazer exercício. Automaticamente, ao invés da insônia me fazer mal, a insônia me deixou mais forte. Me deu um entendimento de absorver a calma, a energia, né? A energia lunar da noite. E quando eu precisava dormir, eu dormia. Entende? Então é por isso que eu chamo essa carta de hospital móvel. Entendeu? Principalmente para os dias de hoje. Lembra que eu falei para vocês que os dias de hoje, né? A gente tem errado mais pelo excesso do que pela falta das coisas. Obrigado, nosso amigo Persson Ventura. Então vamos dar caminhada aqui às cartas que caíram aqui em cima do nosso dragão. Ó, essa carta fala assim, ó. Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que perdoa ao seu irmão suas ofensas,
Pois aquele que não perdoa o seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Né? E exatamente, você consegue entender que aquilo ali que eu estou sendo atacado, isso vai gerar uma energia. E uma energia é exatamente aquele banquete que será lançado, arremessado sobre ele. E esse é o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoe a todos os homens. E devis dizer em seu coração, que julgue Deus entre mim e ti, e recompense de acordo com os teus feitos. Então, existem muitas pessoas que te acusam dos teus pecados, mas você fala, o que você faria na mesma situação que eu? Aí ele fala, né, até o momento ele te julga, ele te condena. Aí dentro da mesma situação que ele te acusou, ele pratica. É nessa hora que eu não vou pensar duas vezes, e simplesmente eu vou